O meu nome é Ludmila, tenho 31 anos, sou de Campinas, interior de São Paulo, e hoje eu quero compartilhar com você um pedacinho da minha história de vida. Eu passei a minha infância, a minha adolescência e boa parte da minha fase adulta com medo de decepcionar os meus pais. A opinião deles sempre foi muito importante para mim. Se eu percebesse ou se eles falassem algo que demonstrasse a não aprovação, eu me sentia muito mal. Mesmo que em alguns momentos eu fizesse o que eu queria ou falasse, enfim, internamente isso me fazia mal. E na maioria das vezes eu não demonstrava esse sentimento de medo. Depender da aprovação do outro, viver com medo da reprova, não é legal, independente de quem for. Seja uma pessoa que você não conhece ou até mesmo pessoa da sua família. Eu deixei de fazer muitas coisas e eu também fiz muitas coisas que eu não queria fazer. E eu também não tinha muito consciência de que eu não estava fazendo ou que eu estava fazendo era em função desse medo da desaprovação deles. Uma ou outra coisa você deixar de fazer, ok, mas muitas vezes eu deixei de fazer muitas coisas, eu me preocupei demais com essa aprovação, eu sentia muito medo dessa rejeição, desse não. E quando você vive dessa maneira, você vive muito limitada e você vai criando uma identidade que não é muito, vai muito de desencontro com a sua real natureza, com aquilo que você é. E você até eu consegui por um bom tempo sustentar essa identidade, mas chegou uma hora que não dava mais. Era como se as máscaras começassem a cair. E inconscientemente, eu acredito que era o que eu mais queria. Era deixar essas máscaras caírem e realmente viver da maneira que eu queria. Eu comecei a tomar consciência desse medo, dessa necessidade, mas eu não sabia como fazer para mudar, para ter uma vida diferente, para realmente viver aquela essência que eu queria, que estava dentro de mim. Eu procurei vários tipos de acompanhamentos que me ajudaram muito, que me auxiliaram a entender e perceber essa real necessidade, esse real medo, me direcionaram nos comportamentos que eu tinha que mudar, nas coisas que eu precisava fazer. Eu comecei realmente a tomar consciência e entrar em contato com esse medo. E foi muito bom. Me trouxe muitos resultados, esse sentimento diminuiu muito, eu comecei a fazer as coisas que eu queria, mas eu não queria que esse medo diminuísse, eu queria que ele simplesmente deixasse de fazer parte da minha vida. E foi quando eu encontrei uma amiga que me apresentou a programação neurolinguística através de um treinamento de imersão feito aqui em Campinas pela escola EBPNL. E nesse treinamento, durante esses 3 dias, eu pude perceber e eu entendi que na realidade o meu medo não era da reprovação deles. O meu medo era que se eu fizesse algo que não era aprovado por eles, o amor deles por mim ia diminuir. Esse era o meu real medo. E entender isso, e entender que independente das minhas escolhas, independente do que eu vou fazer da minha vida, o amor deles por mim nunca vai mudar. E por isso eu fazia muitas coisas e deixava de fazer outras coisas. E entender isso foi extremamente libertador para mim, porque me fazia muito mal, porque eu acreditava inconscientemente que o amor deles ia diminuir. Para algumas pessoas pode até parecer meio óbvio, mas para mim, eu acredito que para muitas pessoas essa percepção ela não vem sozinha. A gente precisa de ajuda. E pensando por esse lado e entendendo o quanto eu evoluí depois desse treinamento, eu comecei a estudar. Eu fiz todas as formações de programação neurolinguística, eu fiz as formações de hipnose, eu estudo muito, eu aprofundei muito o meu estudo em relação aos medos, essas questões, e eu continuo estudando e eu vou estudar por muito tempo da minha vida com um objetivo muito claro e único, que se eu conseguir me libertar desse medo e ter uma vida tão mais liberta, as outras pessoas também podem e eu posso ajudar essas pessoas. Então hoje o meu trabalho é muito focado nisso, é poder ajudar essas pessoas que têm uma vida muito limitada
principalmente em função do medo, ou de uma fobia, ou de uma síndrome do pânico, que também são uma forma de demonstrar medo, que eu possa ajudar essas pessoas. Eu tenho ferramentas e essas pessoas podem sim, se elas quiserem, ter uma melhor qualidade de vida, assim como eu tenho hoje. Uma vida muito mais feliz e muito mais liberta, consciente, né? Eu diria, muito consciente de que eu posso fazer as minhas escolhas, que o amor dos meus pais será sempre o mesmo. Isso para mim foi extremamente libertador.